conectar caminhos, conectar lugares, pessoas e histórias. Esta é a nossa missão. É a história que estamos construindo para que você viaje e chegue ao seu destino com segurança. Somos a Eixo SP e vemos o mundo em constante evolução. Assim como nossas rodovias que ampliam fronteiras, transformam o potencial regional e criam novos caminhos para o desenvolvimento sustentável no estado de São Paulo. A Eixo SP proporcionará rodovias mais seguras, com muita tecnologia à sua disposição e de forma sustentável. Tudo isso para garantir fluidez e conforto para os usuários das nossas rodovias. Além de contar com serviço de atendimento ao usuário, nossas rodovias terão cobertura Wi-Fi e aplicativo exclusivo para que os motoristas solicitem suporte às nossas equipes. Estamos trazendo mais conectividade para os nossos usuários. O nosso centro de controle operacional é moderno, com equipamentos de ponta para acompanhar sua viagem em nossas rodovias. Onde você estiver, estaremos ao seu lado, através do nosso aplicativo 0800 e monitoramento 24 horas. Talvez quando você passe pelo nosso trecho, pelas nossas bases de atendimento ou cruze com nossas viaturas operacionais, você veja apenas trabalhadores. Nós vemos além disso. Vemos as pessoas que fazem do seu trabalho na Eixo SP uma oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal. Nós nos preocupamos com a qualidade de vida dos nossos colaboradores, saúde e segurança, sempre em primeiro lugar. Estamos construindo um futuro com mais rodovias duplicadas, mais infraestrutura, com áreas de descanso para caminhoneiros, ciclovias e, o mais importante, projetos para preservar o meio ambiente com soluções sustentáveis. A Eixo é sinônimo de desafio, companheirismo, ética e desenvolvimento social. Contribuímos diretamente para o desenvolvimento socioeconômico das mais de 60 cidades ao entorno da nossa concessão. Estamos aqui para te servir e fazer diferente. Quando você vê a Eixo SP, pode pensar que é só mais uma concessionária de rodovias. Mas nós somos a maior concessionária de rodovias do país. Nós vemos mais que asfalto, pedras e máquinas. Nós vemos caminhos que ligam pessoas e criam conexões. Eixo SP, mais perto de você. Um novo começo. De quem está sempre em evolução. Para inspirar e conectar, seguimos ao seu lado. Nos lares e nas empresas. Na cidade e no campo. Na rotina e nos sonhos. Em cada detalhe, um toque nosso, só nosso. De quem tem experiência para se adaptar, disposição para aprender e energia para criar. Somos feitos de muitas pessoas e também fazemos parte da vida das pessoas. Somos sólidos em nossa essência e flexíveis para inovar. Do solo ao ponto mais alto da cidade, estamos juntos, construindo parcerias e relações duradouras. Queremos crescer de forma sustentável e gerar impacto positivo para todos. Atuando com coragem, excelência e confiança. Todo dia temos a chance de realizar algo novo. Todo dia podemos romper a barreira do tempo e criamos, juntos, soluções mais completas. É por isso que a Votorantim Cimentos está aqui, para evoluir e estar lado a lado de quem conta com a gente, para construir mudanças e fazer parte da sua história.
Afinal, para nós, cada desafio é e sempre será um novo começo. Boa noite a todos, eu sou o Guilherme Ramos, sou diretor da Paving Expo. Estamos aqui para fazer um bate-papo sobre infraestrutura rodoviária, o que a gente gosta de falar, o que a gente se propõe a trazer aí para o mercado. Hoje, para dividir a tela de vocês aqui comigo, vai estar o Robson Ávila, da Eixo SP, e a Lidiane Blanc, da Votorantim. Eu queria aqui chamar ela para... Ela que é engenheira civil, formada pela Federal de Ouro Preto, com MBA em Gestão Estratégica de Marketing pela GV, MBA executivo no INSPER, desde 2000 na Votorantim Cimentos. Queria que viesse aqui para bater um papo com a gente também a Lidiane Blanc. Boa noite, Lidiane. Está o microfone. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão conosco aqui. Realmente, esse é o nosso aquecimento para a Paving 2023, e a gente tem aí a honra de trazer o nosso convidado especial, né, o Robson Ávila. Então, vamos chamar o Robson Ávila aqui para entrar conosco. Ele é formado em Engenharia Civil pela Unesp, pós-graduado pela FGV em Infraestrutura e Tendências e Mecanismos, pós-graduado também pela Unifal em Gestão de Manutenção, atua na área de infraestrutura só há 20 anos, na implantação de projetos e ativos de infraestrutura e atuou em grandes empresas, como na concessionária Tamoios, na Vale, na Braskem, e atualmente ele é o diretor superintendente de engenharia da Eixo SP. Robson, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Lidiane. Primeiro, agradecer imensamente o convite e dizer que é um prazer e uma honra estar aqui, fazendo essa abertura aqui da Paving com vocês, e aproveitar para convidar todos que estão assistindo a participar aqui dessa troca de experiências, dessa troca de conhecimentos e também de poder aprender um pouquinho, A gente, em toda a conversa, tem a oportunidade de aprender um pouco, Então, só tenho a agradecer vocês, espero que a gente tenha aqui uma live de sucesso. É isso aí, Robson. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria aqui fazer uma introdução rápida sobre a Paving. Para quem não conhece a Paving Expo, a edição que vai acontecer a semana que vem, de 24 a 26, é a 6ª edição da Paving. Passamos aí por pandemia, por tudo que foi a diversidade, e hoje estamos cada vez mais fortes. A feira hoje se tornou uma grande referência no mercado. Prova disso é esse esquenta tão de alto nível que a gente está fazendo aqui com a Votorantim e com a Eixo SP, representados aqui pela Lidiane e pelo Robson. Fazer um convite também muito especial para que vocês entrem no nosso site, paving.com.br, façam o credenciamento é gratuito. A gente também, a Votorantim está promovendo um painel muito bacana, é a 2ª vez já que esse painel vem para a feira. O Robson, inclusive, já esteve lá, a Lidiane também, e depois eles vão falar um pouquinho também dessa experiência.
E a gente tem uma condição especial para quem estiver aqui na live e durante o evento for se cadastrar para participar do painel da live, da Votorantim. Então tem aqui no cantinho, aqui, ó, isso, aqui, 30% de desconto para quem inserir esse cupom que está aí, vai ficar vindo durante a live, então tá ali, pode tirar uma foto e depois fazer o credenciamento. A Paving esse ano vai ser a maior edição de todas, são mais de 180 marcas, são mais de 40 horas de conteúdo dos mais variados temas ligados à infraestrutura rodoviária, então desde segurança viária, conservação e manutenção de rodovias, são muitas coisas que a gente vai apresentar lá e que eu gostaria que vocês estivessem com a gente para conhecer o evento, aqueles que não conhecem, para prestigiar mais uma vez os nossos expositores e nossos palestrantes que vão estar por lá. E nesse momento eu queria que o Robson também falasse um pouquinho da experiência que ele teve no evento do ano passado, também no painel da Votorantim. Não, legal, Guilherme. Sim, é um momento muito marcante, né? Eu digo que como uma pessoa de infraestrutura, né, que respira e vive infraestrutura todo dia, né, a semana da Paving é uma semana esperada o ano todo, né? Não só porque a gente encontra, acho que quase todos os amigos, né, de profissão, mas porque também a gente tem a oportunidade de participar e assistir a alguns painéis muito interessantes, e o ano passado eu tive o prazer de participar do painel da Votorantim, né, onde a gente debateu bastante sobre ciclo de vida de pavimento, sobre a questão de você fazer um investimento de CAPEX e depois você tem as restaurações, né? Então, o custo total de um empreendimento, ele não é só medido pelo valor inicial que você coloca, né? Mas ele é medido por todo o custo que você gasta ao longo daquela vida da tua infraestrutura, né? E tive a oportunidade de dividir, né, o palco com pessoas que têm bastante conhecimento, como o Santi, que falou um pouco das estruturações das novas rodovias. Na época, ele estava fazendo as modelagens das rodovias federais. Teve uma construtora, Sanches Tripoloni, que trouxe o White Top, né, que é a restauração de pavimento flexível, inserindo um pavimento rígido, aproveitando o remanescente de estrutura, né, do pavimento flexível. E foi interessante, porque foi uma obra que eu visitei no Paraná. Passei 3 dias visitando a obra e conhecendo a tecnologia, né? Nós tivemos o Adriano da Vittgen trazendo a pavimentadora de concreto, que é uma máquina que, particularmente, eu como engenheiro, o engenheiro tem isso, né? Se apaixona por alguns equipamentos, né? Eu tenho alguns e um deles é a pavimentadora de concreto da Vittgen, né? Então, uma experiência bem interessante. Foi um painel que encheu a sala, né? A Lidiane pode comentar isso, né? Então, a Paving traz essas oportunidades, né? De você ver o que as pessoas estão fazendo na infraestrutura, trocar experiência, conhecer novas tecnologias e depois levar isso para dentro de casa e botar isso nos desafios que nós temos aqui na construção e na manutenção do nosso parque de infraestrutura no Brasil. É verdade, Lidiane. Então, e esse ano não vai ser diferente, né? Você viu que ano passado, a gente teve um painel muito bacana, com muita gente boa apresentando, gente boa assistindo, uma discussão muito rica. E esse ano a gente não vai ser diferente. A gente vai falar sobre as perspectivas, desafios, as oportunidades, os estudos de solução de engenharia e a performance dos pavimentos. A gente entende que é extremamente importante a gente trabalhar muito mais a questão de estudar a engenharia como um todo, de avaliar a performance desse pavimento, porque é o que de fato interessa para todos nós. E é isso que a Paving está propiciando, viu, Guilherme? É a gente poder reunir pessoas, compartilhar expertises e adquirir conhecimentos. E esse ano, a gente está fazendo aqui esse super esquenta aqui com o Robson,
que não pôde estar conosco na PAVEN presencial por um ótimo motivo, que no final a gente vai contar, mas assim, mas que está aqui para a gente poder justamente começar a ter essa discussão, começarmos a falar sobre a questão da infraestrutura rodoviária e como que a Eixo SP tem aplicado aí todo esse aprendizado, esse conhecimento que o time tem desenvolvido aí ao longo do tempo. Sim. E uma das coisas importantes que eu gostaria de falar também, né, para a gente introduzir, entrar mais no tema, é essa questão da infraestrutura rodoviária como um todo, né? A gente muitas vezes se fala do tipo de pavimento ou do modal que está sendo usado, mas o Brasil, como um país continental que tanto tem se falado do agronegócio agora, para escoar toda aquela produção do agronegócio, você precisa de ferrovia, você precisa de rodovia, você precisa de portos, e eu acho que a PAVEN ela vem se mostrando, trazendo solução para todos esses lados. Você tem o pavimento urbano, que é uma coisa, o pavimento rodoviário, que é outra coisa, a conservação do pavimento. Na tua introdução, Robson, que você estava falando, sobre a questão do aproveitamento do material, seja ele o material fresado ou white top, como você bem colocou. Então, um evento como a PAVEN e de outras áreas também, ele, sem um conteúdo técnico, sem trazer conhecimento, eu acredito que não agrega muito. Por isso que a gente investe tanto em poder... Porque, tudo bem, o pessoal vai chegar na PAVEN e vai ver aquele monte de equipamento, aquela monte de solução em produtos, serviços, mas você tem que trazer a parte tecnológica também, né? Para que você aprenda ali dentro do auditório e depois vai ver na prática, né? Vai conversar com alguma empresa. Então, eu acho muito bacana. Eu costumo dizer também uma coisa, eu sempre falo isso, e eu não vejo o dia que isso mude também, né? E provavelmente na abertura da PAVEN eu vou falar a mesma coisa. Faz 15 anos que eu atuo nessa área de infraestrutura rodoviária por conta dos eventos. Eu também sou engenheiro civil, mas é uma coincidência, que faz que o número de rodovias pavimentadas permanece o mesmo, que são lá os 13%, a casa dos 13%, independente do tipo de pavimento. E então, o tamanho do potencial do mercado brasileiro para isso, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente vem aí de uma cultura de concessões, né, onde é aplicado mais tecnologia, né, eu acho que é estudado mais, e o Robson está aí para falar disso, e a gente realmente espera que continue assim e que a gente mude esse cenário e com mais tecnologia, mais sustentabilidade, e a PAVEN está aí para apresentar essas soluções para o mercado. Né? Que você acha, Lidiane? Acho o seguinte, Guilherme, você comentou, nós somos um país de terceiro mundo, a gente tem que ter responsabilidade com as soluções de engenharia que são estudadas e que são aplicadas. Então, por esse motivo, mais do que nunca, a gente tem que mostrar, e nós temos condições de fazer isso, de mostrar que a engenharia do nosso país é capaz, sim, de performar e de aplicar soluções que sejam as mais viáveis técnicas, economicamente falando, tecnicamente adequada e sustentável. E no nosso painel a gente vai falar muito sobre essa questão do ciclo de vida das soluções de engenharia. Eu acredito na intermodalidade de transportes. A inteligência está em aplicar o modal que for o mais adequado e nós temos uma potencialidade muito grande em todos os modais de transportes que existem, só que rodovias ainda e continuará sendo um modal importante. É por isso que a gente, nesse painel, a gente vai focar em infraestrutura rodoviária. E começando aqui a nossa bate-papo com o Robson. Robson, você, como o Guilherme comentou, esteve com a gente na nossa PAVEN em 2022, e você fez aí uma discussão, propiciou aí uma discussão muito rica, falando sobre análise e gestão de ciclo de vida em pavimentos de rodovias e concessões, já focando na Eixo SP. Eu gostaria de saber, após 12 meses aí, como é que avançou, né? Como é que avançaram os estudos e se vocês tiveram oportunidade de desenvolver mais análises a respeito das soluções de engenharia para pavimentos. Compartilha com a gente um pouquinho aí como é que foram esses últimos 12 meses aí da Eixo. Vamos lá, Lidiane. Acho que, falando um pouquinho da Eixo, né, talvez para quem esteja nos assistindo, né,
possa ter escutado, mas não conhece a fundo, né? A Eixo é uma concessão de rodovias que nasceu em 2020. Ela é uma concessão do Estado de São Paulo, né? Que ela nasceu como um lote chamado PIPA, que era Piracicaba Panorama, né? E ela é uma concessão que tem 1.221 quilômetros de rodovias atuais. Então, ela nasceu com 1.221 quilômetros de rodovias, sendo a maior concessão do Brasil hoje, né? Como única concessão, ela é a maior, né? E dentro do plano de investimento da concessão, é uma concessão com prazo de 30 anos, né? Dentro do plano de concessão, a gente tem um desafio a preços atualizados de 17 bilhões em investimentos, né? E isso é muito importante, né? O Brasil ele é carente de investimento. Investimento gera emprego, gera impostos, aquece a economia, né? Então, cada R$1 que a gente coloca de investimento na infraestrutura tem que ser muito bem aplicado, né? E a Eixo, ela trabalha muito nisso, né? E nesses desafios que a gente tem, nós temos aqui que duplicar 700 quilômetros de rodovia. Desses 1.221 que a gente tem ao longo dos 30 anos, 700 quilômetros têm que ser duplicados, e desses 700, 350 já são nos primeiros 7 anos de concessão, tá? Então, o que se passou nos últimos 12 meses, né? Nós estamos aqui com os nossos projetos de duplicação muito avançados, né? Infelizmente, eu não vou poder estar na Paving, né, na semana que vem, porque justamente eu vou estar participando de uma audiência pública de 200 quilômetros de duplicação que a gente tem, onde a gente vai levar para a sociedade o projeto que está sendo desenvolvido. Eu tenho certeza que é um projeto muito esperado pelos municípios. É uma região que pega 19 municípios, que vai trazer muita segurança e aquecimento local da economia para esses 19 municípios. Então, por um bom motivo, né? E aí, o que a Eixo tem feito, né? A Eixo, ela tem no DNA dela a questão de estudar a fundo, estudar tecnologia, não tem medo de novas práticas, né? A equipe toda, desde o presidente, né, até o nosso operador, tem vocação para estudo, para tecnologia, para querer aplicar, né? E nesse assunto, Lidiane, o pavimento, a gente respira pavimento, né? Porque, além de ter os 350 quilômetros de duplicação que vão ser feitos, né, nós temos 5.000 quilômetros de faixas, né? E nós controlamos os 5.000 quilômetros. Então, a gente pensa nas duplicações, também tem que pensar na conservação dos 5.000 quilômetros de faixa. Então, nós pensamos em pavimento todo dia, né? Pavimento é o DNA da concessão, né? O principal ativo. Então, a gente vive isso, né? Então, nós evoluímos, e aí acho que é importante, né? Nós estamos estudando várias soluções de pavimento, e a Votorantim está aqui, nos convidou, porque claramente a gente está estudando o pavimento de concreto, né? Nós temos duplicações que elas estão com canteiro central, onde a pista que existe hoje é uma pista de mão dupla, né? E essa pista de mão dupla, ela permanecerá, né? Ela permanecerá sendo uma das pistas, e a gente fará o canteiro e fará uma nova pista totalmente segregada, que será a outra pista do outro lado, né? Então, tem um estudo muito forte da gente poder aproveitar e fazer pavimento de concreto nessas pistas, né? E tudo isso vem de um estudo, né? Tudo isso vem de um estudo que a gente vê que a viabilidade econômica tem se mostrado boa, né? Que houve um momento aí, todo mundo conhece, de uma grande variação do CAP, né? Do insumo asfáltico, do concreto betuminoso, né? E somado a isso também uma análise rigorosa aqui dos ciclos de vida de pavimento, né? Então, isso tem avançado bastante, né? O Brasil tem uma quantidade muito pequena de pavimento rígido,
A gente acredita que o pavimento flexível ele continuará sempre acontecendo, mas existe um espaço importante, sim, né, para a gente adotar a prática do pavimento rígido também, né? Então, Lidiane, isso vem sendo estudado, vem sendo bastante debatido, né? Não é trivial, eu acho que todos têm que estudar, porque às vezes você numa região não tem muita brita, mas você tem bastante areia, né? Às vezes você tem bastante brita e não tem areia, né? Então tudo isso tem que compor um estudo e eu garanto assim, é importante olhar todas as vertentes, né? Excelente, Robson. E falando um pouquinho assim, agora você já deu um spoiler muito interessante para a gente dos próximos anos, desses 200 quilômetros, mas na sua visão, assim, quais são, tentando já avançar, tem audiência pública, tem esses 200 quilômetros, qual que é o horizonte de tempo que você verifica que serão implementados e que a população vai ter a sua pista duplicada da Eixo SP ao longo desse trecho aí, desse segmento? Esse segmento de 200 quilômetros, especificamente, ele é entre Pompeia e Panorama, tá? Na 294, né? Mas é um trecho extenso, contíguo, de 200 quilômetros, mas nós temos mais duplicações, né? Nós temos uma duplicação importante entre Assis e Martinópolis. Há 15 dias atrás, saiu a licença prévia do empreendimento, então nós já estamos caminhando a passos largos para a licença de instalação. Também temos previsão na região de Piracicaba, entre São Pedro e Santa Maria da Serra. Temos também uma terceira faixa na Washington Luiz, na região de Cordeirópolis a Rio Claro, né, uma rodovia nossa com VDM bastante elevado, né? Então, Lidiane, nós temos aqui um rol, né, de 5 a 6 grandes obras, que todas nós queremos estar no primeiro semestre de 2024 já, né, acelerando aqui o carro para essas duplicações, né? Então, nós já estamos com duplicação e execução em Marília, né? Mas 2024 será um grande canteiro de obras aqui na Eixo, né? Essa é a nossa expectativa. Muito legal. Muito bom. Eu tenho uma curiosidade aqui, Robson, mas antes eu queria também dizer que eu acompanho muito a evolução e o trabalho que é feito em torno do pavimento de concreto também. Eu queria dizer que a Votorantim, especificamente a Lidiane, o trabalho sensacional que vocês fazem nessa área. Acabei de receber uma mensagem enquanto o Robson falava do Fernão, da BCP, o pessoal todo da BCP está acompanhando, então é muito legal, e a Paving poder ser um canal de divulgação para todos os tipos de pavimento e o pavimento de concreto, que é tão importante, né? Eu tenho uma curiosidade que em outubro de 2021 o CONTRAN soltou uma resolução 872 que autorizou a circulação daquele super rodotrem que tem capacidade até 91 toneladas em vias públicas. Que tipo de impacto isso pode trazer para as rodovias, o Robson? Legal, a sua pergunta é bem específica e técnica, né? Eu cheguei a ver as notícias do Super Rodotrem, né? Não me aprofundei exatamente quando que começa a rodar, como é que os fabricantes vão fazer, né? Mas me parece que é um caminhão, acho que de 10 eixos, e chega a 91 toneladas, né? E aí eu vou fazer uma explicação rápida, né? Como a gente está num fórum aqui, que deve ter muitas pessoas técnicas, né? Aí é uma opinião técnica pessoal minha, né? E também um pouco da vivência que eu tenho aqui, mantendo rodovias, né? O rodotrem, do ponto de vista do que a gente tem de dimensionamento de pavimento nas rodovias, ele não deverá mudar muito, porque você, na verdade, menciona o teu pavimento, o teu pacote de pavimento, pelo número de eixos que passam. Então, é o quanto que durante um período vai ser solicitado aquele teu pavimento, com uma carga estática passando ali, e esse número de ciclos que passa te faz um dimensionamento para uma vida útil que você pode fazer para 10 anos, enfim, 8 anos.
é a prática, né? Então, o rodotrem, do ponto de vista, quando você entra na fórmula matemática, ele equivale a 2 caminhões de 5 eixos. Então, o teu pacote de pavimento, ele vai dar lá aproximadamente o que é o normal. Qual é o problema que eu enxergo no super rodotrem? É na vida real do dia a dia. O que acontece? Um caminhão de 5 eixos, ele está puxando suas 40 toneladas, enfim. E ele tem um cavalo mecânico que está puxando essas 40 toneladas, e aí ele pega um aclive. E esse cavalo mecânico, ele traciona o pavimento, puxando essa carga na ascendente em 40 toneladas, né? E agora a gente vai pendurar num cavalo mecânico 91 toneladas. E esse cavalo mecânico, no aclive, ele vai tracionar o pavimento puxando essas 91 toneladas, né? E aí a conta matemática dos nossos modelos, eles estão levando em conta a carga pontual ali e não esse esforço de tração, né? E aí, para quem opera aí há uns 9, 10 anos, trecho de serra, né? E eu posso falar que eu tenho bastante experiência em trecho de serra, né? A serra sofre muito no aclive e no declive, né? E nas curvas, claramente, pelo efeito de tração na subida, pelo efeito de frenagem, porque você breca e as distribuições não são uniformes nos eixos, né? E na curva o efeito de torção, né? Então o pavimento em si, o modelo mecanístico, ele não vai ter tanto impacto, mas na vida real, né, os pavimentos nos aclives, declives, trechos sinuosos, eu tenho uma certa preocupação da questão da manutenção, das deformações que a gente pode vir a ter, né? Então, nós vamos ter que... isso acho que nenhum fórum ainda da gestão de pavimento de infraestrutura sentou para pensar nisso, né? Mas, claramente, a gente vai ter um desafio grande, porque a força de tração, de arrancamento de camadas, da frenagem, das torções, serão bastante solicitados o pavimento nisso, e os nossos modelos matemáticos não levam tanto isso em conta. Entendi. Temos um desafio, né? Temos um desafio. Por isso que é importante a gente ter muita gente boa discutindo, porque é só assim que a gente consegue aí superar aí os desafios que nós temos aí do ponto de vista de engenharia. E aí, Robson, nessa linha que você acabou de abordar, eu acho que esse é um novo desafio, mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre outros desafios que devem ser superados no que se refere à análise de ciclo de vida, para pavimentos de uma forma específica. Como é que você vê aí os principais desafios adicionais a esse novo desafio que foi comentado aqui? Não, os desafios, eles... primeiro, a gente vai ter que ter uma análise de projeto, né? Pouco diferente, né? Por exemplo, se a gente trouxer a matriz do rodotrem, né? A gente vai ter que começar a ter um olhar diferente para os trechos sinuosos, para os trechos em aclive, declive, né? E nesse aspecto, o pavimento de concreto ele tem um desempenho relevante nisso, né? O pavimento flexível ele é muito bom, mas a gente tem uma susceptibilidade à deformação um pouco maior que o pavimento rígido, né? Que o pavimento flexível. O pavimento flexível tem uma susceptibilidade maior ao pavimento rígido, né? A questão, né, do ciclo de vida, né, entra muito, Lidiane, né, a gente conseguir realmente dimensionar as conservações, né? Então, as conservações entre ciclos, né, é muito importante. Então, as manutenções elas têm que ser feitas, né? Então, eu brinco assim, não tem pavimento eterno, né? O pavimento de concreto, ele é um pavimento que claramente ele chega a durar 20 anos, né? E com manutenções que você precisa estar tendo. São manutenções mínimas, mas que
que não feitas dão problema, né? Então a junta tem que ser bem cuidada, né? Você não pode deixar formatar a junta, senão ela para de funcionar como junta, né? E se você seguir esse regramento, nós conseguimos ter aí uma durabilidade espetacular dos pavimentos, né? E um desafio grande, né, que aí eu vou falar aqui, né, e eu posso falar porque a gente tem na Eixo um parque de 5.000 quilômetros de pavimento flexível. Vamos ter que continuar mantendo o pavimento flexível. Estamos estudando pavimento rígido também, né? E a sustentabilidade e também a economia, ela entra, né, no desafio aqui, né? Então, a gente fala muito do uso do material fresado, a incorporação do material fresado no CBUQ que a gente roda, né? Muito se fala do asfalto ecológico com o uso de pó de borracha ou asfalto que está sendo desenvolvido com o uso de plástico, né? E aí eu queria entender até um pouco, Lidiane, nesse aspecto, o que a Votorantim tem pensado também, né, nessa área, né? Eu sei que existe areia feito e nós já usamos, tá? Areia feito de material de construção, né, que é uma prática que já é bem difundida, mas eu queria entender também se existe, né, um estudo da Votorantim, um desafio da Votorantim aí nesse segmento, né? Robson, a questão da sustentabilidade a gente enxerga como sendo um desafio para todos, né? E cada um tem que fazer a sua parte. Quando a gente tocou nesse tema de sustentabilidade, e para Eixo ela é algo inédito, porque foi a primeira concessão que teve uma prerrogativa de ter zero emissão de CO2 durante a operação, ou seja, ela já vem com um desafio por si só nesse tema. Mas vindo para o que você colocou, a gente tem estudado sim, a gente tem estudado muito essa questão da sustentabilidade, trabalhando o ciclo de vida, e nós fizemos uma análise, começou em 2018, nós fizemos a mensuração das emissões de CO2 em cada etapa do processo produtivo da nossa fábrica, e aí eu posso falar da nossa fábrica, a fábrica de Rio Branco do Sul, que fica no Paraná, e conseguimos avaliar qual que eram as emissões de CO2, não só do produto, mas atrelando também a questão da construção e indo ao longo da vida útil desse pavimento, ou seja, considerando o ciclo de vida desse pavimento, né, que no caso seriam de 20 anos. Nós fizemos um comparativo, e aí fazendo do pavimento de concreto com os nossos dados, com essas medições que foram validadas pelo Espaço Eco, e atreladas, adicionamos aí também alguns estudos científicos já desenvolvidos, um deles é do MIT, que fala sobre a redução das emissões, redução do consumo de diesel, comparando as duas superfícies, né, de pavimento, o pavimento flexível e o pavimento de concreto, que atestava uma redução de consumo de diesel de 1 a 6%, consequentemente menos diesel, a menos CO2 durante o uso desse ativo, no caso dessa rodovia, e comparamos com o pavimento flexível nas mesmas condições de contorno. E conseguimos aí verificar uma ecoeficiência da ordem de 13%, considerando todas as categorias envolvidas. Desse estudo, culminou aí uma análise de um trecho real. Nós pegamos esse estudo e aplicamos uma rodovia real, que foi a rodovia BR-163 do Mato Grosso, considerando o tráfego real com autorização naquela ocasião do DENIT, para a gente poder fazer todo esse levantamento, e a gente verificou que existe um importante saving de CO2 emitido em função, comparando aí as soluções de engenharia dentro dessa prerrogativa, né, dentro dessa prerrogativa de considerar desde a extração da matéria-prima até o ciclo de vida, até a vida útil final desse pavimento. Então, Robson, acho que a gente tá no caminho certo do ponto de vista de análises. Temos aí, enquanto indústria, vários desafios que já estão sendo implementados de redução das emissões de CO2 dentro do processo produtivo, mas acho que a gente tem que ir além, a gente tem que olhar a vida útil, nesse caso, da infraestrutura com o nosso produto aplicado, nesse caso, considerando aí a rodovia em pavimento de concreto. E uma coisa que a gente gostaria de saber aqui, aproveitando aí esse bate-papo, né, com você, dentro de tudo isso que a gente tem discutido,
Como é que você vê esse tipo de iniciativa na sua visão e para o seu negócio enquanto uma concessionária que todos esses desafios aí, e adicional o fato de você ter aí um compromisso de redução de emissões de CO2? Bom, Lidiane, primeiro que assim, né, está no nosso contrato que a gente precisa conseguir zerar as emissões de CO2, né, nas nossas operações, né? Nós somos a primeira concessionária do país que saiu com isso, né? Além da redução zerar as emissões, né? A gente saiu com o desafio de atender todos os padrões do IFC, né? Que são padrões bem interessantes, né? Em todas as áreas aí que permeiam a concessão, né? Então nós temos gerações de CO2 na própria operação, dos guinchos, dos veículos, enfim, das próprias obras, né? E nós temos as ações para tentar zerar, né? Então, nós temos aqui uma grande quantidade de usina fotovoltaica que a gente implementou, usinas fotovoltaicas que nós estamos construindo, matriz energética dos veículos, a gente já tem veículos elétricos, nós já estamos com guincho elétrico em operação, já estamos em estudo em expandir esses veículos elétricos, né? E precisamos de mais iniciativas como essa, né? Ajudam bastante, né, nesse desafio, e esse desafio ele é interessante, Lidiane, né? Porque hoje isso dá um selo, né, de sustentabilidade à empresa, né? Isso cria uma marca de ESG que é muito importante, né? E isso traz resultados positivos, né? O mercado, inclusive, para emissão de crédito para empresas que têm emissão baixa, tem linhas de crédito com melhores taxas e tudo. Então, isso no mundo, né? Essas iniciativas, elas são muito importantes e é o futuro, né? As empresas que não seguirem o caminho de redução de emissão e sustentabilidade, né? A minha visão é que não serão competitivas. Ou seja, vamos usar a engenharia a favor também da sustentabilidade e dentro aí dos pavimentos, né, Robson? Com certeza, é a maior interface que a gente tem na concessão, com certeza é um ponto bastante importante ser explorado. Queria dizer para o pessoal que a gente está com o chat aberto aqui, né? Para quem quiser fazer alguma pergunta para o Robson, para a Lidiane, ou alguma dúvida sobre a Paving, pode colocar aqui, a gente ainda tem alguns minutos. E, Robson, eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui para você, que é se a Eixo, como é que está a questão de novas concessões da Eixo? Se estão estudando novas concessões? Olha, foi a Carolina Coutinho. Em que pé que está isso? Fora de São Paulo, mais em São Paulo? O que vocês têm no horizonte? Legal. Acho que é importante falar, né? A Eixo, na verdade, ela é uma concessionária, ela faz parte de um grupo, que é o Grupo Pátria. É um grupo de investimento, um dos maiores do Brasil, né? É um grupo que tem uma história de mais de 30 anos no Brasil, né? E ele investe em economia real, né? É um grupo que cria ou compra empresas, aumenta empresas, né? E ele faz um investimento efetivamente nas empresas, né? No negócio, cria negócios, né? Tem uma diversidade enorme de um portfólio de empresas e negócios que eles investem em infraestrutura, é um deles. Então, tem vários projetos no Brasil, inclusive fora do Brasil, projetos interessantes no Chile, tem 2 concessionárias de rodovia na Colômbia, né? E no Brasil, atualmente, estão com 3 concessionárias, que é a Eixo, a CART e a Entrevias, né? E tem, sim, a vontade, o apetite de aumentar o portfólio aqui das concessões. Tem entrado nos últimos BID e nesses próximos, acredito que não será diferente. Tá certo.
Lidiane, tem alguma você? Eu tenho outras aqui. Siga aí, pode seguir. Fique à vontade, Guilherme. Então, também chegou uma pergunta aqui, Robson, para você. Talvez ao longo aqui do nosso bate-papo você tenha até respondido, mas que se vocês como Eixo, né, Eixo SP, estão pensando em alguma nova tecnologia pro pavimento, alguma outra aplicação, até está aqui agora na nossa tela. Aqui. Sim, nós temos, né, nós estamos estudando uma série de pavimentos, então o pavimento de concreto acho que foi a grande questão aqui que a gente trouxe, porque a gente tem as duplicações que nós estamos aqui estudando, o pavimento de concreto, né? O white topping nós não descartamos em nenhum momento, porque é uma solução que para mim é uma quebra de paradigma, né? Conseguir fazer o pavimento rígido sobre o flexível, né? E eu tive a oportunidade de presenciar isso numa obra do Paraná que eu considero que foi muito bem sucedida, né? Então acredito que isso possa ser usado aqui em mais escala, né? E também estamos olhando claramente tecnologias do pavimento flexível, né? Nós desenvolvemos lá na Eixo 1 quilômetro de um pavimento flexível com adição de plástico reciclado, né? Então, como eu comentei, a gente tem um parque de 5.000 quilômetros de pavimento flexível e que a gente tem que continuar sendo mantido, né? Inclusive na Paving, né, o Assis, que é o nosso gerente de pavimento aqui, um especialista em pavimento, vai participar de uma palestra trazendo um pouquinho do Plastic Roads, que é um desenvolvimento junto com a Dalquímica. Temos aqui estudo do uso de fresado, né? E agora com essa questão também que a Lidiane trouxe, desse inventário de carbono do ciclo do pavimento de concreto, também vamos nos aprofundar nessa questão do ciclo de carbono aqui do pavimento de concreto também. Tá certo. Bem, deu para perceber, né, que o painel teve ele começou quente mesmo, né, Robson? Foi assim, está sendo uma satisfação muito grande de poder ter você aqui. Não tê-lo no painel na próxima semana, presencialmente, foi amenizado por ter você aqui hoje com a gente. A gente só tem a agradecer. Acho que é assim que a gente evolui, discutindo, estudando, a gente avaliando o que é melhor de ser feito, de poder ser feito. Como eu disse, nós somos um país de terceiro mundo, a gente tem a obrigação de aplicar soluções de engenharia que melhor atendam a cada especificidade, e a gente sabe que tem espaço para todas as soluções, só que elas têm que ser bem estudadas, bem aplicadas e avaliando corretamente o ciclo de vida. Então, assim, eu não sei se o Guilherme tem mais alguma outra colocação, mas, assim, o nosso agradecimento muito especial a você, Robson, em nome da Votorantim Cimentos, pela sua disponibilidade em estar conosco aqui, mas em muito mais do que isso. Estar aberto a gente discutir, a gente estudar e, como você mesmo disse, a gente poder desenvolver e aprender juntos aí. Então, assim, continue contando conosco e esperamos que 2024, né, Guilherme? Já vamos falar de 24, a gente tenha você lá falando sobre as duplicações, sobre os avanços aí da Eixo no mercado da nossa infraestrutura rodoviária. Temos muita coisa aí para poder aprender aí com vocês, tá bom? Bacana, Lidiane. Fico à disposição, vou dizer que é um prazer, né? A Eixo incentiva muito que a gente participe, porque a Eixo é uma empresa que preza pela transparência e pela ética e mostrar aquilo que está sendo feito. Então, também agradeço em nome da Eixo de dar a oportunidade de estar representando essa grande concessão aqui, né? E me convidem, que é sempre uma honra, tá? Vai ser sempre um prazer estar com vocês aí. Eu também só tenho a agradecer. Para mim aqui poder participar, e é muito mais gostoso participar aqui, porque na feira, às vezes a gente não tem o tempo o pessoal não tem o tempo de ficar ali 100% assistindo. E aqui foi uma aula muito bacana, é importante para a gente saber todos esses planos. Eu não sabia, não tinha dimensão do tamanho da concessão da Eixo, dos planos.
Então, só agradecer mesmo ao Votorantim, espero poder estar com vocês. Robson, que não vai poder. Não sei se você só não vai no painel ou se você algum dos outros dias você vai visitar o evento. Minha equipe toda estará lá, Guilherme. Fica tranquilo que a minha equipe, a equipe toda da Eixo, na verdade, não minha, mas a equipe toda da Eixo, né? Vamos ter muitos representantes da Eixo lá, com certeza. Tá certo. Queria agradecer demais aí, agradecer todo mundo que dedicou aí um tempo para assistir a nossa live também e deixar mais uma vez o convite para participar do painel da Votorantim, que é logo no primeiro dia da feira, às 14 horas. É isso aí. A gente se encontra lá então, pessoal. Boa noite a todos. Robson, Guilherme, mais uma vez, muito obrigada por ter podido estar com vocês aqui hoje. Joia, um grande abraço a todos aí. Tchau, tchau, um abraço. Tchau.